Nós nos conhecemos no Alasca, tivemos uma boa reunião. Depois ele voltou e começou a enviar drones para Kiev. Eu disse, achei que tínhamos tido uma boa reunião. Trump acabou de dar uma notícia assustadora para Putin. Veja, há uma coisa da qual Putin tem medo. Essa guerra chegando ao território russo e as elites russas descobrindo exatamente o quão mal o exército está indo nas linhas de frente. O presidente Trump tornou isso realidade com seu novo anúncio. Estados Unidos da América vão apoiar a Ucrânia em ataques de mísseis dentro da Rússia. Isso vai ser um grande problema para a indústria petrolífera russa, que já está enfrentando dificuldades por causa das sanções ucranianas, também conhecidas como drones ucranianos. Mas veja, drones causam algum dano, mas mísseis, eles destroem tudo que está dentro. Agora, o Kremlin está insatisfeito e acorda Medvedev para ele postar um tweet raivoso. Mas fora isso, não há muito que a Rússia possa fazer, exceto chantagear o mundo. Putin ataca Chernobyl, instalações nucleares e avisa ao mundo: "Ei, sou um cara maluco. Não mexa comigo." Ele sabe que a guerra não pode ser vencida no campo de batalha, então está fazendo o que todo líder desesperado faz: agir como um louco. Bem, neste vídeo vamos falar sobre tudo isso, começando, é claro, com por que o presidente Trump tomou essa decisão. Por que ele tomou essa decisão agora? Para entender, basta voltarmos alguns dias, já que seu discurso de ontem nos dá várias pistas. Vamos ouvir. Fomos um pouco ameaçados pela Rússia recentemente e eu enviei um submarino nuclear, a arma mais letal já criada. Anunciei isso com base na menção dele sobre nuclear por causa de um funcionário dele que falou a palavra nuclear de forma estúpida. Eu movi um submarino ou dois, não vou falar sobre os dois, para a costa da Rússia. É preciso cuidado, pois não podemos deixar usarem essa palavra de qualquer forma. Como alguns de vocês já devem ter adivinhado, aquela pessoa maluca a que o presidente Trump está se referindo é Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual chefe do Conselho de Segurança da Rússia. Agora, além disso, ele também tem outra honra na Rússia. Ele é o maior comprador de vodka russa. História verdadeira. Agora, se Putin quiser sobreviver a essa guerra, talvez ele precise proibir Medvedev de tuitar, porque, mais uma vez, Dmitry Medvedev respondeu ao presidente Trump. E eu não acho que o que ele está dizendo vai ajudar a Rússia em nada. Novo episódio da série Submarinos Nucleares por Post, no ES. Trump mais uma vez mencionou os submarinos que ele supostamente enviou para as costas russas, insistindo que eles estão muito bem escondidos. Como diz o ditado, é difícil encontrar um gato preto em um quarto escuro, especialmente se ele não está lá. Agora, talvez o chefe do Conselho de Segurança da Rússia não devesse fazer piadas sobre submarinos nucleares. Enquanto isso, um submarino russo está vazando na costa da Espanha. Nós falamos sobre isso apenas um dia atrás. E agora esse submarino está na superfície e procurando um reboque para Kaliningrado para poder ser consertado. Assim como tudo na Rússia, o submarino está quebrando diante dos olhos de todos. Enfim, estou me desviando do assunto. Não acho que o comentário de Medvedev tenha tido algo a ver com o que o presidente Trump fez em seguida. Mas me deixa feliz saber que Medvedev provavelmente está muito irritado de novo. O grande anúncio de ontem à noite foi que os Estados Unidos da América fornecerão à Ucrânia inteligência para ataques de mísseis dentro da Rússia. Isso vai ser enorme porque, como vocês sabem, drones ucranianos já estão atingindo refinarias russas, mas mísseis estão prestes a mudar esse jogo. Vamos explicar rapidamente por que o presidente Trump fez isso. Depois falaremos das diferenças. Como já disse, essa é uma grande notícia e a primeira vez que os Estados Unidos da América realmente fazem isso. Na verdade, não serão só os Estados Unidos da América. Autoridades americanas pressionam outros países da OTAN por apoios semelhantes. Claro, a inteligência dos Estados Unidos da América é a melhor do mundo, independentemente do que digam. Mesmo assim, é uma forte mensagem para a Rússia se toda a OTAN apoiar a Ucrânia. Agora, outra coisa importante a se notar aqui é o fato de que essa notícia acabou de chegar. Uma semana depois dos Estados Unidos da América anunciarem, de forma não oficial, que estão se retirando das negociações com a Rússia. Isso porque a Rússia, na verdade, não estava negociando. Não houve progresso nem acordos feitos por parte dos russos.
Eles só aceitariam a rendição total da Ucrânia. Ou, se quisessem conversar, exigiam que Zelensky fosse a Moscou. Isso não foi negociação, só táticas de adiamento. Por isso, os Estados Unidos da América saíram. E agora o presidente Trump está tomando um rumo diferente. Um caminho que vai ser muito caro para Putin e todos os oligarcas que possuem refinarias de petróleo. Essa decisão também vem em um momento muito ruim para o exército russo, porque dê uma olhada nesse gráfico. O mês passado foi, na verdade, um dos piores meses para a Rússia em termos de quanto eles avançaram nas linhas de frente. Quero destacar que a desaceleração não indica que o exército russo está parado. Eles estão ganhando terreno, mas pouco. E pior ainda mais ao considerar quanto estão perdendo: milhares de pessoas diariamente. Não quero dizer que estamos lucrando, pois não quero ganhar dinheiro com uma guerra. Muita gente morrendo. Eles perdem 7.000 soldados por semana. A maioria são soldados russos, mas entre os dois países predominam militares. Aliás, às vezes, em Kiev eles lançam um míssil, alguns drones e matam algumas pessoas, mas na maioria das vezes são soldados. Rússia e Ucrânia estão perdendo 7.000 vidas. E você sabe, eles não estão... Americanos, eles não são nós, eles não são você. Nós temos uma obrigação especial. Mas eles são soldados, são jovens, deixam seus pais, acenam a Deus e 2 dias depois são mortos. Agora, um dos motivos pelos quais os avanços da Rússia estão desacelerando é porque eles estão passando por uma espécie de crise de recrutamento. Quem imaginaria que um jovem russo não quer se alistar para virar carne de canhão na linha de frente? Geralmente, a Rússia apenas aumenta os bônus para quem deseja assinar um novo contrato. Mas o problema aqui é que o saldo bancário do Putin está meio baixo. Os ataques de drones ucranianos às refinarias russas agravaram ainda mais a situação. E adivinha? Os mísseis de longo alcance estão prestes a destruir toda a indústria do petróleo. Quero explicar por que os mísseis são tão importantes, pois sei que alguns de vocês podem estar se perguntando isso. Todos os dias, vemos imagens e vídeos de refinarias russas em chamas. Se a Ucrânia já atinge elas, por que os mísseis são tão importantes? Veja, até agora, a Ucrânia tem usado drones com ogivas, que atingem essas refinarias. Eles causam danos, mas não tanto assim. Um drone atingindo uma refinaria é como jogar uma pedrinha no radiador de um carro. O dano existe, mas pode ser reparado em semanas ou meses. Agora, claro, se a Ucrânia continuar fazendo isso por meses e meses, a Rússia vai enfrentar outro problema. E esse é o problema do equipamento. Veja, essas refinarias foram construídas usando equipamentos e peças de empresas ocidentais. A Rússia não tem acesso a essas peças. Se a Ucrânia continuar atacando as refinarias, a Rússia ficará sem peças para repará-las. E isso é um grande problema. Mas isso vai levar tempo. Mas atingir uma refinaria com um míssil é como dar uma marretada no motor do carro. Isso vai demorar para consertar. Outra questão é o alcance dos mísseis. O raio de impacto de um míssil supera o de um drone. Assim, um único ataque permite à Ucrânia destruir vários componentes essenciais de uma refinaria, cuja recuperação é demorada. Ou talvez, às vezes, eles simplesmente tenham que reconstruir toda a refinaria, o que pode levar meses, se não anos. Se a Ucrânia continuar atacando as refinarias com mísseis, isso mostra claramente ao Kremlin que a guerra chegou ao país e Putin não pode impedir. E, falando sobre Putin fazer alguma coisa, essa é a parte mais engraçada. Ontem, a Rússia apresentou uma inovação para proteger refinarias de drones ucranianos. Deixa eu mostrar a inovação e depois eu conto para vocês qual é a piada. Essas grades de proteção podem até parar um drone, mas não vão parar um míssil de longo alcance. E é muito engraçado o timing, porque literalmente ontem foi a primeira vez que vimos um vídeo da Rússia usando essas técnicas para proteger as refinarias. Na mesma noite, a Casa Branca anunciou que ajudaria a Ucrânia a usar mísseis. Agora, essa é uma grande notícia. Eu sei que já disse isso várias vezes, mas o relatório acabou de sair há 1 hora. E a gente já sabe o que está para acontecer.
A Rússia vai intensificar sua guerra de informação, com sua máquina de propaganda entrando em ação total. Enquanto gravo isso na noite de quarta-feira, Tucker Carlson está ao vivo, com Jeffrey Sachs prevendo como isso vai nos levar à Terceira Guerra Mundial. Esse é o mesmo Jeffrey Sachs que, aliás, previu que a Rússia nunca invadiria a Ucrânia. Ele previu isso enquanto o exército russo estava nas fronteiras da Ucrânia. 10.000 soldados russos estavam esperando instruções para entrar. E ele dizia: a Rússia nunca faria algo tão estúpido. Agora, o mesmo cara está dizendo ao mundo: ei, nós não queremos lutar com a Rússia. E não vamos esquecer Tucker Carlson. Há poucos meses ele disse: se atacarmos o Irã, isso levará à Terceira Guerra Mundial. Então, tome cuidado ao ouvir todas essas pessoas, porque elas não dizem a verdade para você. Só promovem a narrativa pela qual são pagos, e não é só por eu discordar deles. Uma forma de saber se alguém está promovendo uma narrativa ou pensando criticamente é fazer uma pergunta simples a essa pessoa: você consegue dizer uma coisa ruim sobre o seu lado? Porque todo mundo faz algo negativo. Mas as pessoas que apoiam a Rússia, aparentemente, sempre acham que a Rússia nunca fez nada de errado. Todos esses países entrando na OTAN, bem, isso não é culpa da Rússia de jeito nenhum. É tudo culpa da OTAN porque as nações menores querem tanto entrar na OTAN. Não é como se a Rússia tivesse sido agressora por séculos e séculos. Mas, enfim, estou fugindo do assunto de novo. Mas eu quero abordar um ponto importante que eu sei que o Kremlin já vai tentar empurrar, porque eles fizeram a mesma coisa no ano passado. Em novembro, quando o presidente Biden autorizou ataques de longo alcance dos Estados Unidos da América dentro do território controlado pela Rússia. Isso não era dentro da Rússia, mas sim em territórios ocupados pelos russos, como Crimeia, Donetsk, Luhansk e tudo mais. Ouça você mesmo o que Putin disse na época. Vemos uma tentativa de substituir conceitos. Porque não se trata de permitir ou não que o regime de Kiev ataque alvos em território russo. Ele já está realizando ataques usando veículos aéreos não tripulados e outros meios. Mas usar armas de precisão de longo alcance fabricadas no Ocidente é uma história completamente diferente. O fato é que eu mencionei isso e qualquer especialista, tanto em nosso país quanto no Ocidente, vai confirmar isso. O exército ucraniano não é capaz de usar sistemas de ponta, de alta precisão e de longo alcance fornecidos pelo Ocidente. Eles não conseguem fazer isso. Essas armas não podem ser usadas sem dados de satélites, que a Ucrânia não tem. Isso só pode ser feito usando satélites da União Europeia ou satélites dos Estados Unidos em geral, satélites da OTAN. Esse é o primeiro ponto. O segundo talvez seja o mais importante. O principal é que só militares da OTAN podem atribuir missões de voo a esses sistemas de mísseis. Os militares ucranianos não conseguem fazer isso. Não se trata de autorizar o regime ucraniano a atacar a Rússia com essas armas. Trata-se de decidir se os países da OTAN vão se envolver diretamente no conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, significará envolvimento direto. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus são partes da guerra na Ucrânia. Isso significará o envolvimento direto deles e mudará claramente a essência e natureza do conflito de forma dramática. Isso indicará que OTAN, Estados Unidos da América e países europeus estão em guerra com a Rússia. Se for o caso, considerando a mudança na essência do conflito, tomaremos as decisões adequadas diante das ameaças contra nós. Lembra? Em novembro, Putin dizia que se os Estados Unidos da América aprovassem ataques com mísseis em áreas controladas pela Rússia, isso significaria guerra entre Estados Unidos da América e Rússia. Os países ocidentais estão em guerra com a Rússia, mas nada aconteceu por isso. Isso foi só uma tática para impedir que aliados da Ucrânia ajudassem o país. Putin sabe que isso funciona porque deveríamos ter dado à Ucrânia tudo o que precisava desde o início. Mas, por causa da retórica russa, continuamos adiando a decisão. E quando finalmente tomamos a decisão, percebemos isso. A Rússia sempre esteve blefando e continuará, pois isso funciona. E a pior parte de tudo isso é a hipocrisia. Porque enquanto Putin grita que soldados ocidentais ajudando a Ucrânia a manejar os mísseis significaria que o Ocidente está em guerra com a Rússia, Putin faz soldados norte-coreanos operarem mísseis do próprio país, que estão invadindo a Ucrânia e destruindo igrejas, casas e shoppings ucranianos.
Sabemos disso porque a Ucrânia retaliou contra um desses centros de mísseis e vimos norte-coreanos morrerem. Os mesmos norte-coreanos enviados de volta à Coreia do Norte, onde Kim Jong-un fazia esse segmento de propaganda na televisão, chorando e derramando lágrimas de crocodilo porque norte-coreanos morreram na Ucrânia. Então, tome cuidado com qualquer propaganda que você veja nos próximos dias. Devido à recente aprovação do presidente Trump, a Rússia está agora em guerra com os Estados Unidos. Putin nunca quis paz de verdade. Ele quer a Ucrânia e só vai parar quando mostrar que isso é impossível. Além disso, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, caso ainda não tenha feito isso. Estamos tentando chegar a 2 milhões de inscritos antes do final do ano. Vejo vocês na próxima vez.